Então, hoje o nosso plano ele é um pouco mais ousado. Vamos lançar um quadrinho pela Editora VEC. Vamos lançar um quadrinho pela Editora VEC. Eu fico muito feliz que tu aceitou meu convite em publicar o primeiro quadrinho do Dois Quadrinhos. Convenci a Editora VEC, é um nu artístico, tá? Muito obrigado. Acho que fico muito contente. Então, a brincadeira aqui é a gente simular para tentar entender como é que funciona o processo do preço de um quadrinho. Porque eu acho que é o assunto do momento. Então vai ser legal o relato de uma editora, enfim. É, uma editora pequena, né? Diferente de outras grandes do mercado, mas a gente pode simular para ver como é que vai ser, para a pessoa entender o trabalho que é publicar um quadrinho. Eu acho que é legal até para informação, porque eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem é a falta de informação disso, sabe? Tentar destrinchar o que vai pro quê, o percentual X é voltado para o quê dentro de um quadrinho. E o processo, que deve dar um trabalhão. Né? Sim, com certeza. Então, vamos considerar que é uma editora pequena, como a VEC, que produz um quadrinho por mês. E tu tem que me convencer agora, porque eu vou te dar os meus direitos autorais, né? Do meu quadrinho. De no artístico. De no artístico. Tu vai... Meu Deus, eu ia dizer os direitos sobre o meu corpo, mas vamos lá. Que vergonha. Arthur, tu quer comprar a minha licença? Como é que funciona? Tá, vamos lá. Primeira coisa, vamos considerar que a gente lança um quadrinho por mês. Sim. Então, na conta da venda dos quadrinhos, nós vamos colocar o aluguel, a água, a luz, a internet e todos os custos mensais de ter uma salinha do computador, telefone. Vou considerar tudo R$1.000 de custo fixo. Tá, não, beleza, R$1.000. R$1.000, aluguel, telefone, IPTU, condomínio e internet e outras coisas. Aí a segunda coisa, agora eu tenho que ter quadrinho para publicar. Né? Não é todo dia que você aparece com o seu quadrinho no artístico, então a gente tem que procurar um quadrinho para publicar todo mês. Sim. E nós somos uma editora pequena. Então, o nosso primeiro trabalho é achar no mercado ou quadrinistas nacionais ou internacionais que queiram publicar com a gente. Então, você manda 10 e-mails desses para as editoras da Europa, dos Estados Unidos e tudo. Qual é o atrativo que tu tem para eles publicarem contigo? Qual é o principal moeda que tu pode dar para eles? Ó, publica comigo por causa disso. O principal, normalmente, que eles olham, se a editora já publicou outras coisas no Brasil. Se é uma editora séria, que vai pagar os direitos autorais, que vai pagar tudo direitinho. Aí o que o cara vai te perguntar para você? A pergunta é, na grande maioria dos casos, qual a tiragem? Porque os direitos autorais, eles não são assim, eles são um percentual das vendas. Então tudo bem, vamos dizer que você tem um percentual entre 8 a 10%. 8 a 10%. 8 a 10% do preço de capa. Isso é importante, porque tu tem que primeiro estabelecer o preço de capa e dentro desse preço de capa que tu depois vai colocar esse percentual. Então vamos dizer, 10% já é do licenciamento lá de fora. E só que normalmente ela ainda pede um adiantamento. Coisa que corresponde normalmente a 50% do preço de capa. Tá, esse adiantamento é 50% do preço de capa de toda a tua tiragem. Não, 50% dos direitos daqueles 10%. Dos 10%. Não, entendi. Tá, beleza. Então vou dizer, 5% da minha tiragem eu já estou pagando adiantado pro cliente lá de fora. Sim. Não importa se eu vendi ou não. Então a gente já parte para a parte da impressão, já compramos os direitos? Aí vou dizer, conseguimos a editora lá de fora que topou. Tudo bem. Te vendi os direitos do quadrinho. Aí eu vou pegar aquele material. O seu quadrinho no artístico é de 48 páginas, 64, 128. Quantas páginas tem o teu quadrinho? Isso é muito importante para. Sim. Vamos supor que seja um título de 128 páginas. 128 páginas. Que dá mais ou menos 128 a 144, é um TP de 5, 6 edições. Eu vou ter que montar ele na diagramação. E as editoras lá de fora, além dos direitos autorais, elas cobram um FII. Isso nos explicou em outro vídeo, né? É uma prática que, na verdade, existia antes de para tu receber os originais da editora para depois poder publicar. E agora eles mantêm isso. Mesmo tu recebendo por e-mail os arquivos digitais, tu paga pelos arquivos digitais. Exatamente, porque antigamente era tudo isso em fotolito. E esse valor é do trabalho de diagramação deles, né? Da montagem deles, da editora, não é do autor. Tá, são 128 páginas, cada uma $10. $1.280, R$3.000 e pouquinho, R$3.500 só de cara de arquivo. Tem editoras aqui no Brasil, como a Panini, que recebem alguns desses arquivos da Itália. Ele já paga uma vez só para todos os países onde que ela trabalha. Sim. Isso diminui um pouco o custo deles em relação a alguém que está comprando direto para o Brasil. Agora nós temos que diagramar essas 128 páginas. Nós temos que traduzir essas 128 páginas. O tradutor ele cobra por página? Cobra por página. Quanto mais ou menos?
Aí varia, o mercado varia, mas vamos calcular que vai ser no mínimo uns R$1.000, 128 páginas. R$1.000, 128 É pra gente fazer lá com o número redondo. Tá, mas aí alguém tem que pegar essa tradução e incluir nos balões. Não, aí depois que você pegar a tradução, você vai revisar a tradução. Então você vai ter mais um custo de revisão aí, que vai para uns 300, 400, 500 reais de revisão de tradução. Botar 500 pra gente manter o padrão, assim. Manter o padrão mais justinho, né? E o diagramador de quadrinhos, ele é um pouco mais complexo. Porque ele tem que ver os balões, se o texto cabe dentro dos balões, e o principal, se a fonte que o pessoal mandou lá de fora é adaptável para o português. Já aconteceu com a gente do pessoal mandar uma fonte diferente para aquele quadrinho, e chegar na hora a fonte não tem cedilha, acento. Ou o cara tá usando uma fonte à mão, ele fez a mão. Ou criou uma fonte específica então, pro quadrinho. o diagramador de quadrinhos em especial vai ter que mexer provavelmente vai ter que mexer na fonte, ou você vai ter que ir para um cara de lettering, né? Vai ter que mexer na fonte, vai preparar então o texto dentro, vai preparar o texto dentro dos balões. Bota aí, vou dizer 1.280. Meu Deus! Uns R$10 por página também. Tá, vou botar 1.300 então pra gente 1.300. fechar. Tá pronto o quadrinho? Digo assim... Chegou, então temos o original em português. Mandamos para a gráfica vai voltar à prova. E vamos fazer a última conferência agora lendo em papel. Você vai ver o plotter, né? E vai poder fazer a última lida do quadrinho em papel. Vai fazer o último catapiolho que passou na revisão, na diagramação e tudo. E olha o que acontece. Você vê aí que tem erros até na lombada de quadrinhos, então erros de digitação acontecem em todas as empresas. Sim, e quem faz isso é o editor. Normalmente sou eu que vou fazer numa editora pequena, porque não tem mais ninguém para fazer isso. Agora vamos ver as questões de gráfica, né? Tudo bem, esse é um quadrinho genérico, são os custos que não importa se ele é preto e branco, se ele é colorido, capa dura, capa mole. Então agora vamos definir como é que é o teu quadrinho. Por exemplo, uma tiragem de 1.000, se eu fazer capa mole ou capa dura, aumenta em R$20 o custo final do quadrinho, o preço de banca do quadrinho. Como eu acho que é legal para os leitores ter duas opções, de poder comprar cartão e capa dura, vamos simular as duas formas. Peraí. Você vai ter que fazer esses cálculos de direito autoral e tudo, de duas Dá muito trabalho. É melhor. Não, mas tudo bem, a gente faz. Não, tá, vamos manter um padrão de um quadrinho... Capa dura. Capa dura, pode ser, já que é o padrão... Tá. Então ele vai ter um custo maior dos R$4 por quadrinho numa tiragem de 1.000. Se eu fizer uma tiragem de 1.000, o preço da capa dura é R$4. A mais. A mais? A mais no custo. Tá, então não é um custo muito alto capa dura, porque eu ouvi editores falando em R$10. Não, o grande problema, cada real que eu coloco agora de custo, acaba se transformando às vezes em R$4, R$5 a mais no preço lá na frente. Agora, qual o formato que você quer? É formatinho? É formato comics? É um formato comics expandido? É formato europeu? Eu quero formato americano. Pra caber na estante da galera. Tá bom, formato americano. O formato americano, ele nas gráficas do Brasil, normalmente tem uma certa perda de papel. O que o Arthur quer dizer é que lá na gráfica eles têm um padrão de corte pro papel, sim, que não é o formato americano. Exatamente. Por isso que a partir tu de perde dobras um pouco. E cortes, né? Sim, então por isso que tu vai ter uma perda. Seria muito mais interessante financeiramente para a editora vender um quadrinho com o tamanho exato do padrão da gráfica brasileira. Exatamente. Certo? Por isso que aumenta o custo quando tu vai fazer em formato americano. Não é que aumenta o custo, na verdade, se ele fosse um pouquinho maior, às vezes não aumenta tanto o custo quanto você imagina. Entendi. Então, um quadrinho americano, 128 páginas, uma tiragem de 1.000, colorido, 4 cores, vai custar por volta de R$13.000 de gráfico. Então a editora... 1.000 a tiragem, mil, né? É, de 1.000. Aí que tá o truque, por exemplo, se eu rodo 2.000, não vai ser 26. Fazer tipo 22. Ah, entendi. Entendeu? Então o que acontece? Quanto mais eu rodo, então tipo no primeiro 1.000 meu custo seria de R$13 por quadrinho. Se eu rodo 2.000, o custo já cai para 11. Se eu rodo 3.000, o custo cai para 10. Daqui a pouco se eu rodo 4.000, o custo cai para 9,50. Tá, mas considerando que a audiência é grande e tem muita gente que eu acho que tá afim de realmente ver esse lado meu, eu aposto que muita gente tá afim. Sim. Se a gente tivesse uma tiragem de 10.000. 10.000? É muito. Pô, aí eu nunca rodei 10.000 pra saber, sabe? Minhas tiragens nunca chegaram nesse patamar. O máximo que a gente pode chegar, será que... Vamos dizer 3.000, uma tiragem... 3.000. Uma tiragem padrão brasileira de uma editora maiorzinha um pouco. Então, só pra constar, a gente tem custos mensais de aluguel para manter o escritório R$1.000, R$3.000 de taxa para receber os arquivos, sim, 2.800 com tradução, revisão e diagramação, e mais R$30.000
da gráfica. Mas até R$10 por livro, né? Pra ficar mais fácil. Só uma dúvida, do preto e branco pro colorido, diferença muito grande? Tem uma boa diferença. Por quê? Duas coisas. Um, que preto e branco só roda uma vez na máquina, né? E a outra é que o acerto da máquina gráfica para fazer o colorido é mais difícil. Sim, o caso é que para fazer colorido tu desperdiça mais papel no início para até fazer o ajuste. Então, esse ajuste fino, o preto e branco você não precisa, né? Bom, o quadrinho tá pronto já, tá impresso, tá pronto. Tá bom. Momento. Então tu já tem o custo que você... Sim, o custo que eu tive. Então, a gente vai fazer, nessa simulação, a gente vai fazer tanto a tiragem de 1.000 quanto a de 3.000, porque eu acho que até é legal pra ver como é que é uma editora pequena, uma tiragem de 1.000. Como é que é uma editora já grande porte com 3.000. O custo básico que os dois vão ter é a questão do aluguel do lugar, da taxa para receber os arquivos, dos R$1.000 da tradução, os 500 da diagramação, e o 1.300 da diagramação e 500 da revisão. Então, basicamente, tu tem R$6.800. Só que esses valores eles vão ser divididos, né? Como uma tiragem é de 1.000, eu vou pegar esse valor, eu tenho que dividir ele por 1.000 para cada quadrinho que eu vou vender me restituir Exatamente. O valor. Então, se numa tiragem de 1.000, eu tenho custo de 6.800 mais 13 de gráfica, deu quase R$20.000. Dá quase R$20 por quadrinho. A tiragem maior tem uma diferença. Eu preciso ter mais estoque, espaço de estoque para guardar ela. Ah, sim. Então, na verdade, eu tenho um custinho a mais aí, que é aonde que eu vou guardar esses 3.000 livros até serem vendidos na livraria, entendeu? Então, só para retomar, R$1.000 a tiragem do meu menu artístico, com essas quantidades de páginas, a gente chegou chutando R$20 a preço de custo por quadrinho. Enquanto o outro, que a tiragem é de 3.000, como a gente pôde diluir mais o gasto básico, a gente conseguiu um valor de R$12 por quadrinho. Isso. Agora, quanto você quer receber por mês para ter feito todo esse trabalho todo e mandar o quadrinho para as livrarias? Qual é eu acho que um lucro de 10% é muito? É aceitável, será? 5.000 é o seu trabalho para fazer um quadrinho por mês? Tá mais do que justo. Tá mais do que justo? Vamos supor que eu queira ganhar 10%, o meu lucro é 10%. 10% tá bom. Você vai ganhar a mesma coisa que o autor, então... Não pode? Eu sou o autor. Ah, é verdade. Eu tô dizendo, você como editor... O que é o próximo passo agora? Agora eu vou ter que mandar isso pras lojas. Porque fica com a editora o custo do frete, Isso, certo? fica com a editora o custo do frete. Então vamos calcular aí uns R$1.000 de frete. Tá, a gente se confundiu. Cancela a capa dura. Cancela a capa dura. Depois a gente faz o cálculo de capa dura. No final a gente põe a capa dura. Perdão. Então, bom, tá, tem os 1.500 do frete e os 1.000 do frete. Mas a gente tem que... E como é que entra aí o direito autoral? Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Agora eu tenho que calcular quanto é que esse quadrinho vai ser vendido, né? Então imagina que a distribuição fica com 50% a 55% do preço de capa. Só pra constar, gente, quando o Arthur fala em distribuição, ele tá falando Saraiva, Amazon, Fnac, Cultura, todas essas lojas. E distribuidores que vão entregar para lojas menores, redes menores também. Sim, porque tem loja... isso é importante, porque ele tá tratando como distribuidoras, porque essas lojas são distribuidoras, no sentido de que o Brasil é gigante, e para uma editora fazer o quadrinho chegar em todos os lugares, ela precisa de uma distribuição que é oferecida por essas lojas. Só que dependendo do tamanho da editora, ela trabalha direto com a loja ou com o distribuidor. Às vezes com o distribuidor. E, por exemplo, às vezes uma livraria menor, eu não vou atender ela direto. O distribuidor daquela região que vai atender ela direto. Isso é muito importante. Gente, esse dado que o Arthur deu, acho que é o principal. Se um quadrinho custa R$100, R$50, metade dele, exatamente metade, é o preço que a livraria paga por ele. Então vamos supor que uma loja grande, uma Mag Store, compre um quadrinho de R$100, tu sabe que o preço não de custo, né, mas o preço que eles pagaram pelo aquele quadrinho é 50. Então eles nunca vão te dar um desconto de 50%. Não. Porque se eles te derem um desconto de 50%, o que eles lucraram? Nada. Então eles têm que te dar no mínimo, sei lá, no máximo 45%. Ou 49, se quiser. 40, né? 40, pra ficar com 10. E olha, e vocês acham assim, mas isso aí é um absurdo, mas se pensar que a loja tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, aluguel de shopping muitas vezes, que são livrarias, funcionário, o estoque delas, que nem todos os livros ficam exibidos nas prateleiras. Então, na verdade, a loja também tem custos pra cacete, sabe? Tanto que nesses períodos de crise, a maioria das livrarias brasileiras estavam no vermelho, sabe? Nesses 2 anos agora de recessão, 2015, 2016. Então o negócio não é fácil também.
Sim. Sabe? Você acha, isso é um grande percentual. Eles não são vilões, assim? Não são vilões também, entendeu? É porque, imagina, ainda tem algumas dessas redes que ainda vai pegar o teu livro em São Paulo e vai mandar pra loja deles em Manaus. Vamos lá, se eles vão ficar com 50%, vamos dizer que eu gastei 20 aqui. E vou querer ter uns 5 mil de lucro, só que tem o valor do autor. Tem o valor do autor, exato. Então, provavelmente ele vai ter que ser 60, vai ficar 30, eu pagar 6 para o autor, ficar com 4 para a editora. Então, só para constar então, o quadrinho de 20, a gente vai estipular um valor de capa dele de 60. De 60. Então ele custava 20, ele foi para 60, metade desses 60 vão para livraria. Então 30 reais, desses 30 reais que nos sobraram, 10% vai pro autor. Pra licença, que a gente comprou lá de fora. Que é 6 reais. Que é 6 reais. E 10% vai pra mim. Não, aí a conta não fecha. Lucro. Aí vai ficar 4 pra editora. Diminuiu então? Diminuiu, porque a gente tem que pagar o autor, fica 4 pra editora. 4 pra editora e 20 reais, que é o preço de custo. Chegamos no número assustador. Tu fez toda essa correria pra conseguir lançar o teu quadrinho com 1.000 de tiragem e tu lucrou 4 reais por cada um deles, chegando a 4 mil reais ao todo. Se vender tudo. Se vender tudo, ou seja, um sucesso. Um sucesso. Numa tiragem de 1.000, esse meu livro, por exemplo, se eu fosse botar capa dura, quase que equivale, eu vou aumentar 4 reais o custo dele e quase que lá na frente eu vou ter que sair de 60, foi a conta que ele chegou, para 80. Porque 50% fica com o distribuidor, 10% para o autor, então também eles ficaram com percentuais maiores. Entendi. Sabe? Uma pequena mudança no preço de custo vai alterar completamente o preço final. Porque toda ela é programada em cima dos descontos. Sim. Então, cada aumentozinho de custo que eu dou na base tem um reflexo 4, 5 vezes maior lá na frente. Entendi. E vamos simular então o preço do nosso quadrinho de 13 reais por preço de custo, com uma tiragem de 3 mil e capa dura. E capa dura. Quanto aí que a gente eu já consigo botar ele vai para os 15, o preço dele de custo com a capa dura, vamos dizer assim, 15, 16 reais. Não mais os 20 que eu tinha, ficou menor. Isso lá na frente, quando eu vou calcular o preço, isso mais ou menos vai dizer que em vez de 60, vamos supor que ele custe 45. 50% vai para a livraria, certo? Certo. Então dá 22, vamos supor. 22. Aí 45 fica 4 para o autor, 4,50 para o autor, sobrou 18. Sobrou 18. 18 do preço. Do preço, eu paguei 15, tenho 3 vezes 3 mil. 3, ou seja, eu lucrei 3 reais. Por livro, mas tenho 3 mil livros para lucrar agora. Agora eu ganhei 9 mil reais, agora ficou mais interessante. Se eu vender os 3 mil livros. Sim, tem que ser um sucesso. Tem que ser um sucesso. Então, não é simples a conta, entendeu? Pra gente chegar no preço. Agora, imagina que nesse meio do caminho, a gráfica aumenta 10% o preço dela. Como eu te falei, cada incrementozinho na base, às vezes é uma diferença lá fora. E o inverso também. Se eu faço uma tiragem menor, meu preço aumenta. Se o frete aumenta, o meu preço aumenta. Se o papel da gráfica aumenta, meu preço aumenta. E isso tudo 4, 5 vezes mais, sabe? Sim. E houveram aumentos de gráfica recentes? Tiveram. Agora, só a gráfica ela aumentou 10, 15% só nessa virada de ano. Sim. Praticamente eu acho que todo o mercado estava segurando seus preços, esperando ver como é que o 2017 ia terminar. Como a recuperação não foi tão grande como todo mundo esperava, todo mundo teve que fazer os seus reajustes agora para o início do ano. Eu, por exemplo, a minha gráfica aumentou 10, 15%. Provavelmente eu não vou conseguir produzir meus livros tão baratos quanto eu estava conseguindo produzir até agora. Gente, links de quadrinhos da editora VEC aqui embaixo, teve uma boa quantidade de cliques. O link que a gente deixou no último vídeo. Acho que o pessoal... Eu espero que tenha ajudado a fazer as contas, o pessoal entender um pouco mais. Lógico, alguns números desses estão mais grosseiros, assim, por alto. Revisores diagramadores não me batam depois, sabe? Sim. A gente fez, na verdade, uma simulação, acho que e é bem interessante pra galera, porque tem muita coisa aqui que eu também não sabia, sabe? E olha que eu converso contigo direto. Sim. Então, o Mr. M, o Mr. M dos quadrinhos, revelando os segredos por trás dos bastidores. E, logicamente, quanto mais tiragem eu tiver, mais barato vai ficar. Né? Então, é a única maneira real que tem eles conseguirem quadrinhos mais baratos, na verdade, é a editora conseguindo produzir tiragens maiores. Pode ver, ó, quando a gente rodou 1.000, nós lucramos 4 mil reais. Quando nós rodamos 3 mil... Fizemos o quadrinho mais barato e se eles venderam tudo, lucraremos 9 mil reais. 9 mil reais, nossa, uma diferença muito absurda. Então pra você ver a diferença que é a tiragem. Só que se a gente passou 2, 3 anos em recessão, o que acontece? As pessoas reduziram suas compras de quadrinhos. Provavelmente isso fez todo mundo reduzir as tiragens, e nós tivemos aumento de gráfica, aumento de papel,
E essa combinação faz com que a gente comece 2018 com um ambiente assim mais conturbado. Cara, não falar nada, 45% é complicado, mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Obrigado, Arthur. Não vai ser o momento da Beck. Não vai... Ainda bem. Ficamos muito satisfeitos com isso. Gente, até a gente não comentou, né? Mas o motivo de eu estar aqui na Nerds é porque eu vou fazer o ensaio do quadrinho do Nu Artístico ao vivo aqui pra eles. Eu gostei muito do convite. A gente vai fazer o lançamento, A gente vai fazer o lançamento mundial do quadrinho aqui. Tchau, gente. Valeu.